Bem-vindos ao Caça ao Voto. Está prevista alguma chuva para domingo. Chuva, esse elemento fundamental para a análise política em Portugal. Mas começamos já hoje a ver quem anda a ganhar e perder votos na campanha, com o Miguel Pinheiro e o Rui Pedro Antunes, é já daqui a instantes. Vamos também para a estrada tomar o pulso às campanhas eleitorais, junto dos jornalistas do Observador que andam aí por todo o país. Hoje vamos estar com o Gonçalo Correia em Oeiras e com o João Francisco Gomes, que está em Ponte de Lima. Temos ainda fact-check, uma frase de André Ventura, que lançou uma acusação a António Guterres. E no baú das autárquicas, António Costa, que venceu por 3 vezes a Câmara de Lisboa. A fechar, um hino que é uma espécie de hino mistério, porque nunca se diz nem o nome da vila, nem o nome da força partidária a que este hino pertence. O Caça ao Voto começa agora. E quando já estamos em contagem decrescente para a votação de domingo, fica uma informação interessante. Mais de metade dos concelhos de Portugal têm mulheres como cabeças de lista de candidatura. 194 concelhos têm candidatas à presidência da Câmara, o que representa 62,9% dos municípios, quase 63% dos municípios. E para domingo, o IPMA prevê períodos de chuva no norte e no centro, no dia das eleições, enquanto no sul o céu deverá estar pouco nublado, temperaturas vão continuar amenas e o vento será fraco. A meteorologia é sempre um fator muito importante para a análise dos resultados das eleições em Portugal. Vamos agora, antes de ir aos resultados, vamos saber como anda a correr a campanha, com quem perdeu e ganhou votos nas últimas horas, com o Miguel Pinheiro, diretor executivo do Observador, e o Rui Pedro Antunes, editor de política. Miguel, começamos por ti e por quem ganhou votos. Não sei se estás preocupado com a meteorologia para domingo, mas pelo menos já ficaste aqui com o boletim. Não estava até te ouvir. Exato. Agora não só fiquei curioso como informado, o que Pronto, é sinal de uma rádio de informação bem conseguida. É para isso que meus estamos. Parabéns. Isso, um grande bem-aja. Quem é que perguntaste-me quem ganhou ou quem perde? Quem ganhou? Desculpa, que eu já não dá para muitas coisas ao mesmo tempo. Quem ganhou votos? Obviamente foi todo o PS. O país inteiro está a falar do desconfinamento total que virá a seguir às eleições e por isso no domingo iremos todos muito mais bem dispostos a votar e já se sabe, quem está bem disposto tem tendência para votar no PS. O Primeiro-Ministro não conseguiu dar explicações convincentes para a razão de escolher o dia de hoje para anunciar as medidas para o próximo 1 de outubro, mas acho que também não está muita gente preocupada com isso. E aqui no microcosmos de Lisboa, acho que o dia correu razoavelmente bem a Carlos Moedas, teve o apoio da Assunção Cristas, ficou assim para a última hora o apoio de Assunção Cristas, que teve um resultado histórico há 4 anos e que veio à campanha com um discurso muito alinhado com este discurso final de Carlos Moedas e que me parece bastante eficaz, que é quem quer, nas eleições locais, quem governa é quem fica em primeiro lugar, ao contrário do que acontece nas legislativas. Carlos Moedas ainda pode ganhar, portanto, o voto útil nestas eleições para quem não gosta do Fernando Medina é em Carlos Moedas. Quem diria vermos uma ex-líder do CDS a apelar ao voto útil, as voltas que a vida dá. Rui Pedro Antunes. Para mim, quem ganhou votos, sem me querer repetir muito, partilho totalmente com o Miguel, já temos vindo até aqui. Finalmente, não. Devíamos ter aí uma musiquinha para isto, Ricardo. Sim, uma trompeta triunfal, não é? Não temos, mas acho que não temos agora aqui disponível. Acho que estão a listar os foguetes antes do tempo. Alguém me traga a trompeta, por favor. Eu estava a dizer que já temos falado muito disso aqui e já vínhamos antecipando que António Costa ia fazer isto e fez mesmo, e portanto ainda havia hipótese de fazer um Conselho de Ministros antes do dia 1, não era preciso ser antes das eleições, e ele de facto não foi convincente, mas quem é que quer saber disso? Que as pessoas querem saber que tipo de certificado, QR Code é que levam para entrar nas discotecas. E portanto aí há esse ganho de votos.
Não querendo insistir muito num ponto, eu referi isso no Vencedor é de Manhã, mas acho que quem ganhou votos também, mais uma vez, e continua a ganhar, foi Paulo Rangel. Este é um dia em que Rui Rio tem estado até agora um pouco apagado, porque fez a viagem para os Açores, e o que lhe retirou algum palco mediático natural, porque teve que fazer a viagem, só tem ao final da tarde algumas ações. E Paulo Rangel, nesse entretanto, foi dominando um bocadinho a parte do noticiário PSD. Rui Rio, que estávamos habituados a ter 2, 3 frases por dia dele, hoje ainda não marcou o dia, vai dar uma entrevista à SIC daqui a pouco, em que poderá fazer a sua vingança e talvez falar um bocadinho deste aparato mediático em torno de Rangel e também de Miguel Pinto Luz, mas para dizer isto que pelo menos como nós, entre o caça ao voto de ontem e o caça ao voto de hoje, Rui Rio não falou, como um challenger, que era o lugar dele, falou e apareceu bastante, diria que quem ganhou votos, neste caso foi também Paulo Rangel. Vamos ver se depois consegue ganhá-los no PSD. Miguel, vamos a quem perdeu votos? Quem perdeu votos foi a nossa querida Comissão Nacional de Eleições, que agora até vai recorrer ao Ministério Público para fazer queixa de Isaltino Moraes, portanto, contra os autarcas, tudo. Primeiro-Ministro, acho que era hoje à tarde, não era? Acho que a CNE tinha dito que não havia reunião hoje. Sim, supostamente, finalmente teriam tido uma queixa contra o Primeiro-Ministro. Haveria uma decisão hoje sobre o que a CNE pensa do que o Primeiro-Ministro está a fazer, mas eu não sei, irão também recorrer ao Ministério Público. Será que vão usar o mesmo critério para toda a gente? Ficamos a aguardar, expectantes. Até à meia-noite da manhã há campanha, há vindima. Isso. Portanto, lavar dos cestos, etc, não é? Exato. Rui Pedro. Queres saber quem perdeu, Ricardo? Quero. Foste só tu e nunca eu. Foi hoje. Foi a penúltima vez. Concretizei um sonho. Citámos Adelaide Ferreira. Não, mas para dizer que, em coerência com o que disse anteriormente, Rui Rio está a perder votos e porque queria dar aqui um outro detalhe, que há 2 pessoas que vão falar neste grande comício de encerramento de Carlos Moedas hoje em Lisboa, que é o Luís Marques Mendes e Paulo Rangel. Luís Marques Mendes é uma figura, comentador de domingo, uma figura do partido, um ex-líder, e Paulo Rangel, não sei qual é a qualidade que ele vai lá, mas o Carlos Moedas já lhe dá um estatuto de só falam 2 pessoas e pelo menos 2 figuras do partido, e uma é Paulo Rangel. Nesse sentido, Rui Rio pode hoje ainda recuperar. Eu faço esta ressalva que são 6h16 da tarde, ou 18h16, e portanto na entrevista a SIC pode começar a disparar e recuperar este terreno perdido, mas efetivamente tem sido ele a perder votos. E deixa-me dizer também, já agora, que talvez os challengers a nível local possam perder um bocadinho de votos por causa do tempo. Os incumbentes normalmente têm mais metodologias e têm mais instrumentos para convencer as pessoas a ir votar, nomeadamente a nível até da própria empregabilidade. Alguns dos funcionários da Câmara, etc., conseguem, mesmo estando a chover, que vão votar. Para aqueles que estão um pouco mais incomodados e inconformados com o estado das coisas, a tal abstenção, os abstencionistas, é mais difícil sair de casa se estiver a chover. E, portanto, para quem quer desafiar o poder, talvez não seja muito bom, e também talvez tenha perdido votos com essa informação meteorológica de que no domingo não vai estar bom tempo. Está feito o balanço de quem anda a perder e ganhar votos neste penúltimo caça ao voto. Amanhã será o último, porque depois, sábado, já todos sabemos, é dia de refletir. Agora vamos para a estrada. E vamos sem demoras para Oeiras, onde anda o jornalista do Observador Gonçalo Correia. Olá, Gonçalo. Apesar da campanha criativa e cheia de números mais ou menos surpreendentes por parte do PSD, o independente Isaltino Moraes só me segue. É verdade, Ricardo. O independente Isaltino Moraes só me segue. Há poucos estavas a dizer que prevê-se que vai chover domingo. Isso é um problema para o Isaltino Moraes. Norte e centro. Não está a chegar a Oeiras. Okay. Em Oeiras o sol vai brilhar.
Ainda bem, porque o Isaltino Moraes dizia-nos que acha que se tiver muita chuva ou se tiver muito calor é um problema para ele, porque ele vai buscar votos mais ao eleitorado, segundo ele, do PS, do PSD, do CDS, e esse é o eleitorado mais suscetível à abstenção. Ele diz que o eleitorado mais extremado, que vota mais na ponta esquerda ou na ponta direita das candidaturas, é mais resistente ao mau tempo e vai votar, está mais ativado para o voto. Mas de facto é uma coisa, é um espetáculo dentro do espetáculo. A campanha de Isaltino Moraes para terem uma ideia, há um carro personalizado para cada junta de freguesia que ele visita, portanto em que se candidata. Se for a Barcarena, há um carro com uma mensagem altifalante e com uns slogans inscritos sobre Barcarena. Se for a Queijas, terá um carro para Queijas. Portanto, vai a um sítio, tem pessoas à espera, uma série de jovens na comitiva que vão circulando, que ele diz que são jovens muito responsáveis. Se for preciso vão às aulas de manhã e vão à campanha à tarde. Se tiverem aulas à tarde, vão à campanha de manhã e seguem para a universidade à tarde. Portanto, são jovens, Estás a não são descrever como as Jotinhas. uma campanha particularmente ativa, e sente-se assim nas ruas? Sim, não se encontram muitas pessoas na rua. É um cenário que acho que se tem verificado em quase todos os concelhos do país. Não há muitas pessoas, mas há muitas pessoas a vir à janela a cumprimentar o Isaltino Moraes. Ele é que lidera a comitiva com um passo muito acelerado, anda de um lado para o outro e percorre uma série de quilómetros por dia. Nas horas que estivemos com ele, aquilo era muito frenético, a agenda mudava também muito rapidamente. Ele decidia ir a mais um sítio, mais 2 sítios, portanto ia fazendo isso. Por um lado temos essa candidatura, depois temos a candidatura do PS, que aposta muito em colar-se ao PS nacional, portanto, em apostar, como não tem um candidato com a popularidade, com o mediatismo, com a força de Isaltino Moraes, atira o partido e o sucesso do PS nacional contra Isaltino Moraes, faz-se valer desse trunfo. E depois temos o PSD que através de Alexandre Poço, tenta captar muito um eleitorado jovem que não assistiu aos mandatos de Isaltino Moraes nos anos 80, nos anos 90, não se lembra de como Oeiras mudou de um concelho pobre para um concelho ativo, também em termos sociais, em termos económicos, muito dinâmico. Portanto, não tem essa dívida de gratidão que vai dando as maiorias absolutas a Isaltino Moraes e vai tentando captar esse voto, disputando provavelmente eleitorado com a iniciativa liberal, um eleitorado mais jovem, mais urbano, que não se identificará tanto, fará parte da minoria que não apoia Isaltino Moraes, mas de facto Isaltino Moraes, se conseguiu uma maioria absoluta há 4 anos, vindo da prisão, não é? Depois de ter estado preso, enfrentando o antigo vice, que agora era presidente da Câmara, o Paulo Vistas, na altura. É quase um Portanto, fado, agora Gonçalo, a expectativa é que cresça. É quase um fado, essa história é quase um fado. Gonçalo Correia, jornalista do Observador, aqui em Oeiras. Rumamos para Norte, onde está o jornalista João Francisco Gomes, que está em Ponte de Lima, um bastião do CDS, que poderá deixar de ser. João Francisco, o CDS pode perder a única Câmara que mantém desde o 25 de Abril? Olá, Ricardo. É verdade, pode. O que acontece é que este ano o eleitorado que tradicionalmente foi mantendo o CDS à frente da Câmara Municipal de Ponte de Lima durante mais de 40 anos está profundamente dividido, e não está dividido apenas ao meio, está dividido em 3. O que acontece é que o atual presidente da Câmara, Vítor Mendes, está a chegar ao final do 3º mandato, o que significa que não se pode recandidatar, e está uma guerra fratricida pela sucessão a Vítor Mendes. Portanto, há uma candidatura oficial do CDS, que é o atual vereador Vasco Ferraz, mas depois há 2 candidatos independentes que são ex-militantes do CDS, ex-autarcas do CDS e que saíram do partido no meio de alguma controvérsia durante os últimos anos. Por exemplo, temos o ex-deputado do CDS, Abel Batista, que foi expulso do CDS há 4 anos por se ter candidatado precisamente como independente contra o CDS nas últimas eleições autárquicas e, aliás, foi eleito vereador por esse movimento independente. E temos também o ex-vice-presidente da Câmara de Ponte de Lima, Gaspar Martins, ele próprio um ex-militante do CDS. Esse não chegou a ser expulso porque demitiu-se quando estava à beira de ser expulso por ter apoiado Rui Rio nas últimas legislativas,
E o que acontece é que eles, os dois, estão a fazer campanhas por movimentos independentes que estão a ir captar muito do eleitorado que tradicionalmente votou neles ao longo dos últimos 40 João anos. Francisco, deixa para outra pergunta. Tu acompanhaste essas 3 campanhas, tens algum prognóstico para domingo? E o que eu posso dizer é que nas ruas de Ponte de Lima respira-se eleições. De facto, é impossível andar pelas ruas do centro histórico de Ponte de Lima sem ouvir permanentemente carros com altifalantes a passar, a transmitir apelos ao voto. Há uma quantidade absurda de outdoors por metro quadrado. As campanhas, as arruadas cruzam-se a cada meia hora nas ruas do centro histórico da vila. Portanto, está de facto aqui um ambiente eleitoral, uma coisa muito interessante de observar, porque de facto estas 3 candidaturas estão todas a lutar mais ou menos pelo mesmo eleitorado. E é preciso ter aqui atenção a uma coisa. Apesar do CDS estar à frente da Câmara Municipal há 40 anos aqui em Ponte de Lima, não é verdade que o eleitorado seja tendencialmente CDS. Aliás, se nós olharmos para as eleições legislativas, em Ponte de Lima ganha tradicionalmente o PSD. Portanto, o que acontece é que as pessoas têm tendencialmente votado nos candidatos, nas pessoas. E agora o que eu posso dizer é que eu já entrevistei os 3 candidatos e todos eles estão com a certeza absoluta de que vão ganhar no próximo domingo. Portanto, todos eles garantem que vão conseguir ir buscar grande parte do eleitorado que já em algum momento da história recente já votou neles, porque todos eles já passaram pela Câmara de Ponte de Lima. Portanto, vai ser muito interessante ver no próximo domingo o que acontece aqui e de facto pode acontecer que o CDS deixe mesmo de liderar a única Câmara que tem vindo a liderar ininterruptamente desde o 25 de Abril. Vamos, obviamente, estar muito atentos ao que se vai passar aí em Ponte de Lima, onde está o João Francisco Gomes, um dos jornalistas do Observador que estão na estrada por estes dias da campanha eleitoral. O Observador tem uma vasta equipa, há razões para o dizer, nas estradas, em Lisboa, no Porto e também noutros locais do país, para acompanhar e dar conta daquilo que se vai passando na campanha eleitoral. Aproveito também este momento para dizer que, obviamente, no domingo à noite vamos ter uma emissão especial que arranca ao final da tarde, uma emissão especial para acompanhar as eleições autárquicas, os resultados destas eleições autárquicas e vamos acompanhar tudo ao pormenor durante esta noite. Já a seguir, neste Caça ao Voto, está na hora de ir ao fact-check. Bem-vindo, Pedro Rainho. Olá, Ricardo. Avançamos para este fact-check no penúltimo Caça ao Voto e hoje olhamos para uma frase dita por André Ventura. O líder do Chega falava em Moura esta quarta-feira num jantar comício em que voltou a ter um discurso muito crítico da comunidade cigana, em que atacou a corrupção e os privilégios concedidos à classe política em Portugal. O vídeo da intervenção de André Ventura está partilhado, ou foi partilhado no Facebook, e nós destacamos esta frase. Nós queremos um país fixe para todos e não apenas para alguns que vivem a essa conta. Nós temos 239 ex-políticos a receber milhares de euros por mês. Um deles é António Guterres, presidente, hoje secretário-geral das Nações Unidas. Um homem ganha 20 mil euros por mês das Nações Unidas. Não podia abdicar da subvenção vitalícia que tem em Portugal. André Ventura aqui a dizer que António Guterres, apesar de ser o secretário-geral da ONU, continua a ter direito a uma subvenção vitalícia em Portugal que lhe é paga todos os meses. É ou não é verdade? Bom, António Guterres é secretário-geral das Nações Unidas desde janeiro de 2017, foi quando tomou posse pela primeira vez. Foi reeleito este ano e tem efetivamente um salário de cerca de 230 mil dólares ano. Só que em termos de contexto, António Guterres também foi primeiro-ministro de Portugal entre 95 e 2002 e desde esse ano que tem direito a uma subvenção vitalícia de 4 mil e qualquer coisa euros brutos por mês. O que é que a lei prevê em relação às subvenções vitalícias? Prevê a suspensão de subvenções quando, por exemplo, o beneficiário exerce funções políticas ou públicas e também prevê uma redução, e aí pode ser total ou parcial, quando existe uma atividade privada remunerada.
António Guterres, o caso concreto que aqui nos prende, tem uma subvenção ativa, uma subvenção vitalícia ativa, e sabemos-lo pelo público, pelo jornal público. E porquê é que está ativa? Porque, de certa forma, há um vazio na lei. A tal suspensão de que falávamos há pouco, quando alguém exerce funções públicas, como é o caso de António Guterres, não se aplica a quem exerce cargos em organizações internacionais. E isto sabemos desde 2019, numa notícia do ECO, que falou com a área que tutela estas subvenções. Há aqui uma possibilidade, que é do próprio beneficiário pedir a suspensão. No caso de António Guterres, esse pedido não foi feito e, portanto, a subvenção mantém-se ativa. E no caso deste fact-check, não há grande dúvida. A afirmação de André Ventura está factualmente correta, é isso? É precisamente isso. Factualmente correta, é verdade. A alegação de André Ventura tem sustentação factual. Vamos então ao carimbo verde. Toma lá o carimbo, Pedro. É um carimbo verde e aqui está. Trabalharemos unidos pela população. E agora, uma adivinha. Este hino que estamos a ouvir em fundo é de que força partidária e de que vila do nosso país? Não cruzaremos os braços, há tanto por fazer. No final do Caça ao Voto, vamos desfazer este mistério. Para já, o baú das autárquicas. Em 2007, António Costa chega à Câmara Municipal de Lisboa numas eleições intercalares devido à admissão de Carmona Rodrigues. Como nos recorda a Judite França, o atual Primeiro-Ministro venceu a Câmara em 3 eleições consecutivas. O baú das autárquicas leva-nos a 2009, ao ano em que os portugueses foram chamados às urnas 3 vezes seguidas. Foi ano de europeias, legislativas e autárquicas. Era Primeiro-Ministro José Sócrates e António Costa, recandidato à Câmara Municipal de Lisboa. Em 2007, Sócrates, também secretário-geral do Partido Socialista, propôs o nome de Costa à autarquia da capital, que realizava eleições intercalares após a demissão de Carmona Rodrigues. Na altura, comentava-se à boca pequena que Sócrates tinha enviado para os passos do concelho a concorrência. António Costa deixa o Ministério da Justiça e é eleito Presidente da Câmara com quase 30% dos votos contra Fernando Negrão, do PSD. Em 2009 era reeleito com 40% dos votos e em 2013 com 51%. Sócrates terá esquecido a história. Quem sai da Câmara de Lisboa ou vai para Belém ou para São Bento. Nas ruas, as campanhas misturavam-se. Para as europeias, os candidatos saíam à rua em junho, os candidatos a primeiro-ministro em setembro e em outubro foi a vez dos autarcas. Com tantas eleições, o perigo de contaminação era grande e a competição feroz. As eleições europeias foram surpreendentes. O PS perdeu para o PSD quando as sondagens não o faziam prever. A opção para cabeça de lista social-democrata foi, aliás, polémica. A líder era Manuela Ferreira Leite e escolheu Paulo Rangel. Todos vaticinaram uma derrota para o PSD, mas foi Vítal Moreira o derrotado eleitoral. Depois seguiu-se a eleição legislativa. Aí José Sócrates ganhou sem dificuldade. Manuela Ferreira Leite fez uma campanha a custo. Pacheco Pereira tinha inventado a asfixia democrática, que os eleitores não perceberam, e o primeiro-ministro socialista continuava a despejar dinheiro sobre o país e a acumular dívida atrás do palco. O Partido Socialista teve esta noite uma extraordinária vitória eleitoral. O povo falou e falou bem claro. O Partido Socialista foi de novo escolhido para governar Portugal. E foi escolhido sem nenhuma ambiguidade. A vitória não foi ambígua, mas esteve longe de ser extraordinária. O PS não foi além da maioria relativa e 4 anos antes, José Sócrates tinha conseguido uma maioria absoluta. Chegam as autárquicas e servem como tirateimas. Afinal, PSD 1 nas europeias, PS 1 nas legislativas, por fim, as locais, e no mostrador passa a PSD 2. Apesar de Costa ter vencido em Lisboa, Porto, Gaia, Sintra ficam em tons laranja e na contabilidade final o PSD conquista mais câmaras do que o PS. A jornalista Judite França. E para acabar, um hino.
não cruzaremos os braços, há tanto por fazer. Neste nosso conselho para o desenvolver. E neste hino de campanha nunca é dito o nome da vila ou da força partidária que se candidata aos órgãos autárquicos. Se fizéssemos aqui uma prova cega do tipo adivinhe lá de onde é o hino, só os mais atentos iriam ouvir lá no meio a palavra aljustrelense. Tudo o que nós precisamos para o povo aljustrelense. Trabalharemos unidos pela população, de olhos postos no futuro, com entrega e ambição. Ora, seguindo esta pista, com este tipo de música e de letra, sim, é o hino da CDU de Aljustrel. Os comunistas propõem Fernando Ruas, não confundir com Fernando Ruas do PSD, que concorre por Viseu. Este Fernando Ruas é da CDU e concorre à Câmara de Aljustrel. A Câmara está nas mãos do Partido Socialista. A sonorização é do Diogo Casinha e da Beatriz Martel Garcia. Eu sou o Ricardo Conceição. O Caça ao Voto regressa amanhã. Para que haja mudança, faremos o necessário, com um projeto em mente, para o bem comunitário. Trabalharemos unidos pela população, de olhos postos no futuro, com entrega e ambição. Não cruzaremos os braços, há tanto por fazer neste nosso conselho para o desenvolver. Trabalharemos unidos pela população, de olhos postos no futuro, com entrega e ambição. Não cruzaremos os braços, há tanto por fazer neste nosso conselho para o desenvolver. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.